Salve, comunidade ICL. Olha, eu não tenho nem roupa para nossa convidada de hoje. Ela é simplesmente referência mundial na preservação das florestas, da biodiversidade. É isso, eu estou falando de Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima, a nossa Marina Silva. A deputada estadual, senadora da República, 3 vezes candidata à presidência do Brasil, 2 vezes ministra do Meio Ambiente e atual deputada federal, nasceu no Acre e é filha de um seringueiro com uma dona de casa. De origem pobre, passou a infância na floresta, onde trabalhava com a família. Quando fez 16 anos, mudou-se sozinha para a capital, Rio Branco, para tratar de uma doença, de muitas que teve. Lá trabalhou como doméstica, aprendeu a ler e a escrever no pré-noviciado de um convento. Ela sonhava em ser religiosa, freira, e foi através da igreja que ela conheceu Chico Mendes, reconhecido internacionalmente pela sua luta na preservação da floresta amazônica. A partir daí, Marina mudou a trajetória. Sentiu que a sua fé não era para ficar encerrada entre 4 paredes. Estudou História na Universidade Federal do Acre. Fez pós-graduação em Teoria Psicanalítica na UNB, Universidade de Brasília, e também em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Brasília. E ao lado de Chico Mendes, participou da fundação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores do Estado do Acre. Em 1986, aos 28 anos, começou sua carreira política para valer. A importância de Marina é atestada pelos prêmios que recebeu. Em 1996, ganhou o Prêmio Goldman de Meio Ambiente, que é considerado o prêmio Nobel desta área. Em 2007, o jornal britânico The Guardian incluiu Marina Silva numa lista de 50 pessoas que podem salvar o planeta. No mesmo ano, ganhou também o principal prêmio da ONU na área ambiental. E das mãos do príncipe Philip da Inglaterra, recebeu a medalha Duque de Edimburgo, em reconhecimento à sua trajetória e pela luta em defesa da Amazônia brasileira. Marina Silva defende o desenvolvimento sustentável como condição para um mundo melhor e mais justo. E é com essa mulher extraordinária que eu tenho o prazer de conversar agora. Olha, é um prazer enorme receber aqui no ICL a minha querida ministra, eterna ministra, Marina Silva. Ô, Chico, obrigada, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que a gente tem na profissão, eu já estou há mais de 50 anos nessa profissão, a gente tem poucas oportunidades de conversar com gente com tanta experiência como você tem e que nos traz tanta esperança de que é possível construir um Brasil diferente a partir de quase nada. Vamos falar um pouco dessa história. Como é que começa a sua história? Como é que chama o lugar onde você nasceu, seus pais? Chico, primeiro dizer que é uma alegria para mim estar conversando com você, sendo entrevistada por você. Essa é a 2ª vez, né, que você me entrevista. Então, é uma honra para mim estarmos aqui. Um tempo, né, eu pensei, quando eu tinha 37 anos, uma vez conversando com um amigo, né, eu falei, eu tenho a sensação que eu já vivi um século, porque foram tantas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu gostei da forma como você falou, né? Como é que foi essa história, onde é que você nasceu? Na verdade, essa história começa no Seringal Bagaço, na colocação Breu Velho. Breu Velho. Isso, na floresta amazônica, no estado do Acre. Eu sou filha do seringueiro Pedro Augustin, que veio do Ceará em 1945 para o Acre, e da dona Maria Augusta da Silva, que veio também do Ceará, se conheceram no Acre, se casaram e tiveram 11 filhos. 3, infelizmente, morreram e somos 8 vivos, 7 mulheres e 1 homem. E sou neta da dona Júlia Augustin da Silva, que é uma pessoa que me
deu as bases de muita coisa, e do meu tio Pedro Mendes, que era um sábio da floresta, que também tem aqui uma base muito forte na minha formação. Então, tudo começa nessa história, na floresta amazônica, num regime de semi-escravidão, porque os seringueiros, eles trabalhavam para os patrões donos dos seringais, os seringalistas, e a casa aviadora era um sistema de endividamento eterno, porque você vendia a borracha com exclusividade para o patrão e comprava os manufaturados com exclusividade. O preço da borracha era sempre lá embaixo e das mercadorias lá em cima. Então, era um sistema de endividamento que nunca conseguia fechar a conta. E meu pai foi para o Seringal Bagaço em 45 como a última leva dos soldados da borracha para o esforço da Segunda Guerra Mundial. Foi com 18 anos para o Acre e morreu aos 91 anos. Ah, vida longa. Na minha família, às vezes eu brinco, né? Alguns adversários que não gostam do combate ao desmatamento, eles que se cuidem, porque eu sou de uma família longeva, o pai da minha mãe morreu com 103 anos. E, infelizmente, minha mãe, aos 36, com aneurisma. E isso marcou profundamente também a nossa família, né? Mas essa convivência com a floresta, eu costumo dizer que eu era analfabeta até os 16 anos, mas eu era PhD em saber narrativo. Eu aprendi muita coisa sobre a floresta e isso me deu uma vantagem muito grande de poder ter esses dois mundos ao mesmo tempo. Eu tinha o mundo da floresta e eu tinha o mundo da cidade. E essa combinação eu acho que me ajuda até hoje. Quando eu saí aos 16 anos, que eu fui para a cidade, como a gente vivia muito isolado, eu fui fazer algumas descobertas, porque eu sou de uma família de matriarcas. Era matriarcado pelo lado do meu pai, matriarcado pelo lado da minha mãe, e as irmãs todas da minha mãe eram matriarcas, e as 7 mulheres, filhas da minha mãe, todas são matriarcas de suas casas. Então, quando eu cheguei na cidade, eu fui ver com mais nitidez... Até os 16? Até os 16. Mas até os 16, então, não teve condição de estudar, nada? Não. Só trabalhando? Trabalhando. Recolhendo látex para fazer a borracha? Trabalhando na roça de subsistência e com uma vida lúdica muito forte, porque a minha avó, ela veio do Ceará e quando ela chega no Acre, ela tinha muita saudade das missas, que ela gostava muito, era católica praticante, que me deu os rudimentos do cristianismo, e das cantorias de cordel. E ela decorava um folheto em 2 vezes que o meu pai lia para ela, né? E ela fazia as cantorias, ela decorava e sentava num banquinho assim, e ela era o cego Aderaldo. Aí ela sentava no outro, ela era o Zé Pretinho, que era o duelo entre o cego Aderaldo e o Zé Pretinho. Para contar as histórias, né? Para poder recitar para mim como se fosse numa cantoria, como ela via, onde você dava um mote e o cantador ia criando, né, os repentes a partir do mote que era dado. E isso me levou a ser uma criança muito estimulada, ao mesmo tempo que era uma criança que vivia com pessoas idosas, porque era uma casa... Eu decidi morar com a minha avó aos 5 anos de idade. Foi muito difícil para minha mãe, porque minha mãe morava numa casa a 15 minutos da casa da minha avó. Tinha um capão de mato. 15 minutos a pé, né? A pé, era 15 minutos. Tinha um capão de mato assim, que era para separar as galinhas da minha mãe das galinhas da minha avó, porque senão ia ter confusão entre as duas. E com 5 anos de idade, eu pedi para os meus pais que eu queria ir morar com a minha avó, e eu fui morar nessa casinha, que era uma casinha com muitos idosos. Minha avó, uma tia solteirona, esse meu tio que era mateiro e xamã, que foi criado pelos indígenas... Xamã. Meu tio Pedro Mendes, ele foi criado pelos indígenas do Rio Madeiro,
Com 12 anos de idade, ele decidiu ir morar com os indígenas e saiu de lá com 30 anos e foi morar nessa casa do meu pai. E aí ele ficou nessa casinha com a minha avó, tinha uma tia solteirona e mais 2 idosos, que era o cunhado da minha avó que tinha ficado viúvo e o vovô Aderaldo, que era um seringueiro que veio do Ceará, foi abandonado quando não conseguia mais trabalhar e meu pai recolheu lá na nossa colocação. E era um mundo, assim, daquelas pessoas todas de idade, mas todas me ensinaram muitas coisas. O que é que de fundamental você aprendeu com a sua avó e nessa casa? Olha, eu aprendi muito a ser uma pessoa reflexiva, a guardar um silêncio interior, mesmo no meio do barulho que às vezes é ensurdecedor. E esse silêncio daquelas pessoas idosas, a forma de dizer sem precisar de palavras, tanto do ponto de vista de quando não aprovava, quanto do ponto de vista quando aprovava. Eram olhares, eram sutilezas. E isso foi algo muito bom na minha vida. A outra coisa que eu aprendi muito, né, e eu sempre repito isso, que para mim a política, que é onde eu passei a exercer a contribuição que eu acho que eu queria dar para o mundo, é um lugar de serviço. É assim que eu encaro. Aí, uma vez, um amigo meu disse, olha, quando o político fala isso, fica um negócio parecendo demagógico. Aí eu digo, bem, mas eu não tenho outra forma de pensar, porque eu nasci numa comunidade de serviço, sabe, Chico? Meu pai era seringueiro, mas era uma das poucas pessoas que tinha feito até o 3º ano primário no Ceará, e isso era muita coisa. Meu pai fazia carta para todo mundo, aplicava injeção para todo mundo. No final de semana, ele, em vez de descansar, ele ou ficava lendo ou fazendo as contas dos seringueiros que iam para lá para saber se tinham saldo, se não estavam sendo enganados. E a minha mãe era uma exímia costureira, fazia a roupa de todo mundo. Minha avó era parteira tradicional, fazia os partos de toda aquela redondeza, nunca perdeu uma criança nem uma mãe. Ela mesma fez o meu parto e das minhas irmãs. E esse meu tio, ele, além de mateiro, que é um profundo conhecedor da floresta, da mata, ele era também um xamã. Então, ele fazia... Tinha uma sensibilidade especial. Tinha uma sensibilidade especial e era a pessoa que fazia as curas, que tirava o panema de quem chegava a Panema, quem ficava com... Panema com azar, né? Porque a floresta tinha um código mítico de proteção. E esse código mítico, ele é desmoralizado quando chegam as fazendas e as motosserras, mas até aí ele funcionou muito bem. Então, você não podia caçar além da necessidade da sua subsistência. Se você fizesse qualquer coisa para vender... Coisa que os povos indígenas sabem muito bem, né? Conviver com a floresta, caçar, derrubar uma árvore ou outra, de acordo com a sua necessidade, não para acumular nada. Não para destruir nada, mas para acumular. No caso dos seringueiros, esse conhecimento e esse código mítico de proteção era assim, se você fizesse qualquer coisa e, por exemplo, matasse uma caça que tivesse prenhe, você ia ficar panema, com azar. Se você pegasse mais peixe do que era necessário, a mãe d'água podia afundar a tua canoa, ou, no caso da caça, o caboclinho do mato ia te dar uma surra de cipó de fogo. E às vezes acontecia, né? Pois é, essas histórias eram contadas e o meu tio fazia, né, os processos de tirar o panema. Mas é engraçado que para tirar o panema era um ritual tão complicado e tão difícil que a pessoa pensava 2 vezes antes de fazer qualquer transgressão. Então, viver nesse mundo de tantos mistérios e com a fé católica da minha avó foi algo muito rico para mim. O que a sua avó trazia nessa fé católica? Era a influência do Ceará? Era o que era Padre Cícero? Ou já era Dom Helder Câmara? O que era? Não, minha avó, ela traz a influência do tempo em que ela era de Messejana, né? E do tempo em que a missa ainda era em latim. E eu desconfio que ela não entendia muito o que era dito nessas missas, mas ela era uma pessoa que rezava o terço todas as noites,
Nos finais de semana ou em datas especiais, ela rezava o rosário, que é bem maior do que o terço. São 3 terços. Exatamente. E ela era uma pessoa que trouxe um catecismo do Ceará para analfabetos, que era um catecismo em papel couché, com ilustrações da Capela Sistina e obras de arte incríveis do Gênesis ao Apocalipse. E ela me ensinou muitas coisas, mostrando as figuras, né, de como foi criado o mundo, de como foi o sacrifício de Jesus, enfim, tudo aquilo ali. Mas o que me estimulava também muito era o fato de ela trazer esse mundo lúdico das histórias infantis, da cantoria. E ela era analfabeta, mas era uma pessoa muito culta, porque ela foi praticamente criada e trabalhou como doméstica na casa de uma família muito rica, que tinha muita inclinação no Ceará pela literatura, pelo conhecimento, pela arte, e ela tinha um vocabulário incrível, né? Eu tenho um amigo que foi muito bem formado, um dia desse eu falei uma palavra, ele disse, eu não conheço essa palavra, onde você aprendeu isso? Eu digo, com a minha avó. Aí ele, mas como assim? Aí eu fui contar que, de fato, ela era uma pessoa muito culta. E quando ela cultivou em mim essa história de ser freira. E eu dizia, vovó, quando eu crescer, eu quero ser freira, desde pequenininho. E ela dizia, mas minha filha, freira não pode ser analfabeta. E aquilo ficou como um problema para mim. E até os 16 anos você era analfabeta? Eu era analfabeta, exatamente. E essa história ia se repetindo. Então, uma coisa que eu botei, bem, para ser freira eu tenho que não ser analfabeta. Isso já foi uma semente. E uma outra semente que a minha avó plantou foi essa história da cantoria, porque tinha uma peleja de Inácio da Catingueira com Romano. Romano era um letrado da cidade, que tinha conhecimento sobre literatura de cordel, mas ele também era um repentista. Aí ele vai para o sertão e faz um desafio. Mas esses existiram ou eram personagens? Eram personagens... Do cordel? Do cordel. E a minha avó, ela recitava esse cordel. Com os 2 personagens. Com os 2 personagens, né? E o Inácio da Catingueira, que era analfabeto, ele era um excelente cantador. E aí eles dão um mote para falar das coisas da caatinga. Uhum. E no meio da cantoria, o Romano vê que vai perder, e aí ele muda o mote. E aí dá o mote em astronomia. E essa cantoria toda me encantava, porque eu acompanhava assim, parecia que eu estava, sei lá, num teatro, né, ela fazendo aquilo. A cantoria começava, acho que na Feira de Santana, não me lembro direito agora, e o anunciante, né, como se fosse um rodeio, e aí ele dizia, o narrador, né, para a plateia, a seguinte frase, hoje aqui tem que se ver relâmpago de caracol, o nevoeiro parar, dá eclipse no sol, as águas do mar secar e eu pescar baleia de anzol. Aí entrava os 2 para cantar, porque ia ser um duelo mesmo de titãs. E aí eles começavam o duelo e me encantava quando o Romano, o Inácio dizia para o Romano, né, para o letrado, seu Romano, eu lhe garanto de que ciência não tenho, mas para cantar consigo, desenganá-lo, hoje venho. Abra o olho e cuide em si, que vou tirar seu desdenho. Eu bem sei que o senhor tem a força dos anéis, canta 1 ano, canta 2, canta 7, 9 ou 10, mas o nó que der com as mãos, eu desato com os pés. E aquilo para mim era maravilhoso. Fascinante, né? Fascinante. E a moral da história, para fazer um gancho aí, quando ele via que ia perder, então ele mudou o mote para astronomia. Aí o Inácio diz, se desse o nó e martelo, viu preto desatá-lo, mas como deu em ciência, cante só que eu me calo. Aí ele perdia. E eu ainda me emociono hoje, porque eu era criança e chorava. E eu dizia, vovó, por não que... perdeu porque não sabia? Por que ele perdeu? E ela dizia, é porque ele era analfabeto, minha filha. E eu não quero ser esse negócio de analfabeto.
E isso foi uma Aí semente. você foi para a cidade? Eu fui para a cidade. Depois é que eu sou psicopedagoga. Hoje eu fico fazendo essas coisas de que aquilo foi uma semente, foi um estímulo para a minha vida, foi uma base muito importante para que eu buscasse o conhecimento. E aí você foi para a cidade, já foi direto para um convento? Não, eu ainda fiquei alguns meses na casa de um primo, depois na casa de uma tia, fui trabalhar em Rio Branco, né? Eu cheguei, eu fiz 2 movimentos. A primeira coisa que eu fiz foi ir no médico, para poder cuidar da saúde, que eu tinha sido desenganada, né? Qual era a doença? Eu tinha tido malária, muitas vezes, 5 vezes malária, peguei hepatite, e os guardas da malária, que não tinha médico, me deram remédio para malária. Então, imagina o estrago que o quinino fez no fígado de uma menina de 14 anos, quando isso aconteceu, porque ainda fiquei 2 anos doente em casa, não conseguia me alimentar direito, era tudo muito difícil, parei de trabalhar, fui ficando muito triste, agora eu sei que eu estava ficando deprimida. E um dia eu falei para o meu pai que eu queria ir para a cidade, estudar e cuidar da minha saúde, porque eu queria ser freira. Então, quando eu cheguei na cidade, eu procurei primeiro o hospital e depois a escola, que foi a escola, o hospital foi a Santa Casa de Misericórdia e o hospital foi o Natalino da Silveira Brito. E eu entrei no Mobral. Isso era mais ou menos em setembro. É inacreditável isso, né? Porque tinha tudo para não dar certo. Essa planta frondosa que você é hoje, apesar de ser uma pessoa pequena, mas gigantesca, né? Essa planta tinha tudo para não dar certo. Nasceu com pouquíssimas condições, viveu precariamente, aos 16 anos. Vai deixar de ser analfabeta, mas ainda carrega, né, um monte de problemas de saúde e sobrevive, e depois teve outros, né? Sim. E o convento? O convento foi em seguida, porque eu tinha que primeiro cuidar da saúde para não morrer, segundo, não podia ser analfabeta, né? Fui para a escola, fiz o Mobral supletivo, Educação Integrada, que equivalia às 4 primeiras séries. Eu entrei em setembro de 75, em outubro eu fui promovida para a sala que equivalia às 4 primeiras séries, porque eu me alfabetizei muito rápido. Me alfabetizei, entre aspas. Eu sabia matemática, Chico. O meu pai me ensinou as 4 operações para eu vender a borracha e não ser enganada pelo noteiro, né? Que eles roubavam no preço da borracha, para quem era analfabeto não sabia fazer o que a gente chamava de tara, que é o percentual que diminui do peso da borracha pela umidade da borracha. Uhum. Então, a gente, na hora de vender a borracha, se meu pai não estivesse em casa, eu ficava com o meu lapisinho olhando lá, já sabia fazer, para não ser enganada. Quando eu cheguei na cidade, na primeira aula que eu fui assistir no Mobral, que era muito volátil, as pessoas entravam, saíam, eu cheguei, fiquei lá sentada, e a professora estava ensinando, assim, na lousa, os dígrafos e os fonemas. Eu não tinha a menor ideia que fizesse ser dígrafo e o fonema, né? Mas só que eu fiz um raciocínio matemático, nunca me esqueço. Tinha uma figura assim, banana, caju, ovo, não sei o quê, figuras. E ela dizia banana. Aí eu fiz um raciocínio matemático. Eu digo, ela fala o som das letras, soma o som das letras e faz as palavras. E eu cheguei em casa e pedi para o meu primo, faça um ABCD para mim. Aí ele botou uma folha de papel, ABCD, e eu fui até de madrugada, ABCD, F, G, H, decorando aquilo. E comecei a somar. B mais A, ba. N mais A, na. Banana, foi mágico. No outro dia, eu falei para o meu primo, eu já sei ler. Ele disse, sabe nada. Como é que você sabe ler? Eu digo, eu já sei ler. Aí eu li algumas palavras. O problema era quando tinha SH, CH, Y, W, aí embananava para mim. E eu faço letra cursiva com muita dificuldade. Eu aprendi a fazer tudo em caixa alta, porque era o que eu copiava. Quanto tempo levou a sua alfabetização? Levou 15 dias. 15 dias só? 15 dias só. E daí já foi fazer a educação o Mobral, integrada. Não, o Mobral foi 15 dias que eu fiquei nessa sala de aula, mas a professora percebeu
que eu sabia algo que os outros não sabiam, que eram as 4 operações de contas, que a maioria ali não sabia, e estava conseguindo ler, precariamente, obviamente, né? Aí ela disse, é melhor você ir para a educação integrada. Isso em outubro, eu entrei em setembro. Em outubro você estava... Estava nessa outra sala. E ia ter um provão que quem passasse nesse provão, no final do ano, tinha feito o primário. E eu entrei nessa sala, ela escrevia na lousa com letra cursiva, e tinha uma menina, a Mara, nunca me esqueço o nome dela, ficava na minha frente e ela ficava traduzindo para mim. E eu ia fazendo em letra de forma, porque eu não sabia fazer a associação ainda de letra cursiva para a letra de forma. E o primeiro dia que eu fui para essa sala de aula, eu cheguei e a professora tinha uma folha de papel. Não era nem como a gente chamava antigamente, uma pagela, né? Era uma folha de papel que ela ia botando o nome dos alunos, que era rotativa. E era o antigo projeto Minerva, trava aula no rádio e uma parte ela dava ali algumas explicações. Ela pega, põe o meu nome em cima. E na hora da chamada, Maria Osmarina. No Mobral não tinha chamada. Era quem entrava assistir a aula. Aí eu me levanto, vou na mesa da professora. E aí ela, o que você veio fazer aqui, menina? Eu digo, a senhora me chamou. Quando a gente chama, a gente responde presente, não vem na mesa do professor, você é abestada. Assim, foi ensurdecedor o riso dos colegas. Né? E eu fiquei muito envergonhada, voltei para a minha cadeira. Aí eu pensei, não vou mais voltar. E aí, de tardezinha, assim, aquela coisa, vou, não vou, a vergonha. Aí eu pensei na minha cabeça, se eu não voltar, vão me chamar de analfabeta de abestada para o resto da vida, eu vou voltar. Eu entrei na sala de aula, assim, olhando firme, sentei na minha cadeira, fiquei lá, não olhava para ninguém. Aí ela, Maria Osmarina, e eu, presente. Aí todo mundo falou, agora ela aprendeu. Desse jeito. Agora, para uma jovem de 16 anos, que vem lá da floresta, tudo aquilo ali para mim era muito estranho, né? Foi muito difícil, mas eu digo que eu sou uma pessoa movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar e a determinação para escalar as montanhas que eu não posso remover. Que eu não posso deixar para a fé, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Então, as que eu não posso escalar, eu sei que Deus remove. Mas esse já escalou a montanha do convento? Foi sim. Aí, quando eu já estava mais ou menos ali alfabetizada, já tinha passado no provão de dezembro, né? Com 5,5, Chico. A nota de corte para passar foi 5,5. E eu nunca me esqueço quando eu cheguei na escola, que tinha a lista dos que tinham passado, né? Da minha turma, por exemplo, eram 46 alunos, né? Todos já jovens adultos. Passaram 3. Entre os 3, eu era uma delas com a menor nota, que era 5,5. Na frente, assim, numa lousa, assim, enfim, pregado aquela lista, e eu nunca me esqueço que foi assim, parecia assim que era um peso. Eu só fiz ajoelhar e agradecer. Tipo assim, agradecer a Deus que eu tinha passado. E eu sabia que aquilo ali era a porta pela qual... o caminho aberto. Era exato. Era a porta que eu tinha para ir para o mundo, né? Eu digo que eu passei por uma fresta. E durante muito tempo, principalmente no debate das cotas, muita gente queria me tomar como exemplo. Não precisa de cota, porque se a pessoa se esforçar, porque se isso e aquilo outro, né? Veja você, e queriam que eu entrasse nessa. Eu digo, não. As cotas são fundamentais. Se existissem as cotas, eu não teria entrado por uma fresta, e a gente não deve entrar pela fresta, a gente tem que entrar pela porta da frente. E tem pessoas que é preciso que a porta seja aberta para que elas possam entrar, porque
tem que tirar o atrasado. Então, quando isso passou, eu fui para o convento, para a Casa Madre Elisa, ao lado tinha a Escola Imaculada Conceição. Aí foi outra guerra, porque a irmã, com justa razão, quando pegou o meu currículo, era para eu começar no ginásio. Aí ela disse, minha filha, você não vai acompanhar. Esse seu primário aqui não vai. Não vai. Aí o professor Lunga, que tinha sido meu monitor de matemática, lá na Educação Integrada, ele dava aula nessa escola. Ele disse, irmã, dê uma chance para ela. E eu prometo para a senhora que se ela não acompanhar, aí a senhora põe ela lá no primário de novo. E eu fui dar uma olhada no primário, era tudo pequenininho. Eu, com 16 anos, eu já era do tamanho que eu sou agora. E aí eu tentei sentar na cadeirinha, que era aquelas cadeirinhas de criancinha. Nossa, o meu joelho batia aqui, eu era magrinha, então cabia, mas ficou muito esquisito. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar no meio de um monte de pequenininho? Isso dentro do convento? Isso era o Colégio Imaculada Conceição, era ao lado da Casa Madre Elisa, que era o pré-noviciado. Então, eu ficava na casa e bem pertinho. Você já era pré-noviça? Já era pré-noviça. E foi noviça depois? Eu cheguei a ficar 2 anos e 8 meses, mas quando a irmã combinou comigo para vir para o Rio de Janeiro, aí eu já ia fazer o 2º grau, para fazer os votos iniciais, eu já tinha feito a descoberta que eu não queria mais uma fé contemplativa. Você conheceu o Chico Mendes? Eu conheci o Chico Mendes de uma forma muito engraçada. Eu estava no convento, no pré-noviciado, e eu fui para a missa. Tinha 2 irmãs que eram da Teologia da Libertação, as demais não eram. Isso lá no Acre? Lá no Acre, nessa casa. E eu fui para a missa. Quando eu estou na missa, eu observei um cartaz. Mas antes desse cartaz, eu escutava muito as que eram críticas da Teologia da Libertação, que o bispo era comunista, que o Chico Mendes era comunista. Dom Moacir Greque. Sim, Dom Moacir Greque. Né? E todos que se engajavam na defesa dos indígenas e dos seringueiros eram comunistas. E aquilo me deixava triste, porque o meu pai era seringueiro. Os seringueiros estavam sendo expulsos das suas colocações pelas fazendas que estavam chegando, sendo compradas, e foi algo terrível que aconteceu. Tivemos assassinatos. Dos meus 18 aos meus 28 anos, eu vi 6 pessoas serem assassinadas nessa luta de resistência para não derrubar o seringal, a floresta, e transformar em capim. Então, quando eu escutava que quem defendia a gente não era de Deus, aquilo me deixava triste. E as figuras que o tempo todo apareciam eram o Chico Mendes, o bispo, e a Teologia da Libertação, o Clodovis Boff, essas pessoas. Aí eu estou na missa e vejo um cartaz. E era uma propaganda assim, bem agressiva, porque foi da seguinte forma. A porta da sacristia era azul. A cartolina era azul. E a esferográfica, que dizia curso de liderança sindical rural com Chico Mendes e Clodovis Boff, era azul. Era impossível ver aquele negócio, mas de alguma forma eu vi. E quando eu li curso de liderança sindical rural com Chico Mendes e Clodovis Boff, eu pensei, vou fazer esse curso, para entender esse negócio de bispo comunista e Chico Mendes comunista, e minha curiosidade. Aí cheguei no convento, falei, irmã, eu vou fazer o curso lá da igreja. E ela, que curso é esse, Maria? A minha madre mestra, né? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça. Mas eu falei assim, com bem ênfase, sabe? Ela, não, se o padre João quer que faça, então vá fazer. E eu fui fazer, e foi aí que eu me encontrei com a Teologia da Libertação, e isso mudou o rumo da minha vida. E o Chico Mendes apareceu aí? Ele estava no curso, ele trouxe o testemunho, o Clodovis deu a base teológica, política do que era. Ele tinha uma formação cristã também. O Chico, sim, era das comunidades de base da Igreja Católica. O Chico era uma multiplicidade. Ele era ligado à dissidência do PCdoB,
do PCdoB, lá no Acre, tinha sido alfabetizado por uma pessoa que estava fugindo da ditadura, se escondendo, que era do Partido Comunista, e entrou em contato com esse ideário socialista, comunista, e era das comunidades de base. E o Clodovis deu a parte dos fundamentos teológicos e políticos da teologia da libertação, com o Sermão do Monte, e o Chico deu um testemunho. E eu fui uma das relatoras de um dos grupos que foi montado. Quando terminou, o Chico perguntou, e tal, você chegou perto, aí, me dê o seu endereço. Aí eu digo, eu moro aqui perto. E aí ele começou a mandar para o Convento Escondido o boletim Somos Todos Irmãos, das comunidades de base, e o jornal O Movimento, que era o jornal de resistência. Era o Movimento de Opinião. Isso, Inclusive morreu há pouco tempo o Raimundo Pereira, né, que era o editor do Movimento. Do Movimento. Que eu conheci. E esse jornal ia assim clandestinamente dentro do envelope, como se fosse uma carta que chegava para mim. Você entendeu um pouco o Brasil que estava passando, né? Era. E eu fui me encantando com aquilo. E aí chegou o momento, quando a irmã falou, isso já depois de 2 anos e 8 meses, né? Ela falou, acho que você tem que ir para o Rio de Janeiro, vamos comprar o seu enxoval para você fazer os votos iniciais. Aí eu pensei, eu não vou fazer isso, porque eu já sei que eu não vou ser freira. E eu não posso ir para estudar e dar essa despesa para a irmã, para o convento e depois dizer, não, eu não quero. Então eu vou dizer que eu não quero agora. E a irmã ficou um pouco triste, mas me agradeceu muito, porque ela disse, minha filha, geralmente as pessoas vão, fazem a formação e depois é que dizem que não tem mais vocação. Que bom que você está dizendo antes. E aí eu voltei para a periferia, onde morava uma parte da minha família. Rio Branco. Em Rio Branco. E foi trabalhar com o sindicato rural. Aí eu já comecei a ficar em contato com o Chico Mendes, lá, o Movimento dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. A essas alturas eu já ia fazer 19 anos, quando eu intensifiquei. Foi muito rápido, não é? Foi tudo muito rápido. De 16 aos 19, você passou uma vida. E aí eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade com 22 anos. Fez vestibular lá? Fiz vestibular, passei em 18º lugar. Eu ia fazer o vestibular em 79, foi quando eu de novo fiquei doente e vim para São Paulo. Fiquei 6 meses aqui na Avenida Pompeia, fazendo tratamento no Hospital Qual era a doença dessa vez? Era, de novo, hepatite. Hepatite. E toda vez era muito difícil, muito complicado, né? Aí, voltei para o Acre e só consegui fazer o vestibular de 81 para 82. Eu queria fazer psicologia, mas não tinha psicologia lá. Mas na Universidade Federal do Acre. Federal do Acre. E aí foi em História. Foi História. E aí eu conheci o movimento estudantil, eu já fazia parte de muitas coisas, porque eu tinha uma sede de aprender, de me envolver. Que ano foi isso? Incrível. Eu entrei na universidade em 80, eu fiz o vestibular em 81, entrei em 82, que eu me formei em 86. Já no fim da ditadura, né? Já no fim da ditadura. Você não foi perseguida pelo pessoal na ditadura, no governo Médici, governo Geisel, não, né? Como outras pessoas, não, porque tinham pessoas bem mais experientes à frente do movimento do qual fazia parte. O Chico Mendes, sim. O Chico Mendes foi muito perseguido, chegou a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, mas eu era uma jovem de comunidade de base, que o pessoal chamava de igrejeira, né? Então ninguém, acho que, me associava, até porque era um grupo clandestino, né? O meu nome clandestino era Nara. Nara? Nara, E eu era ao mesmo tempo uma menina de igreja. Me envolvi muito com o teatro amador, que era uma forma também de contestação. Eu fiz parte do grupo de teatro amador, o grupo Semente de Teatro Amador. E aí já pegava um pouco daquela história do cordel lá de trás, para representar as coisas, né? Sim, isso... Foi dado um curso de teatro, eu vi na escola que eu estava, e eu pensei, vou fazer esse curso. Eu tinha muita curiosidade, sabe, Chico, de querer aprender as coisas. Aí eu fui fazer o curso,
Aqui, sua foto novinha aí, né? Aqui é. Eu acho Quantos que anos é essa? essa daqui eu tenho 17 anos. No começo da sua alfabetização, né? No começo. Né? Uns 17 anos que eu já estava no convento aqui. E essa é a única foto que eu tenho, porque eu tinha até uma foto de criança com a minha mãe, acho que a única, mas numa das enchentes molhou tudo que nós passamos e nós perdemos essa foto. E essa é a única que eu tenho. E eu, quando era criança, eu queria muito ter fotografia e andar de avião. Eu vi o avião passando em cima da nossa casa lá no Seringal, eu pensava, como eu queria andar de avião. E hoje, eu acho que eu tiro muitas fotos e ando muito de avião também. E a primeira vez que você andou de avião, você lembra? A primeira viagem... Claro, né? Sim, foi em 1979, quando eu vim para cá para fazer o tratamento. Para São Paulo. Em São Paulo, eu vim com a passagem só de vinda, depois de ter ouvido uma história do médico que não tinha mais jeito para mim, que era a segunda vez que eu estava sendo acometida Você foi de hepatite. desenganada, como se diz, 3 vezes, né? 3 vezes, E nessa vez que eu vim para cá, eu já tinha 19 anos, e foi assim, tinha como é que chama? A enfermaria, onde o doutor ficava conversando com a freira, que era a irmã Adriana, que era a enfermeira, e eu estava numa enfermaria coletiva, com vários outros pacientes. E eu entrei no banheiro e tinha um basculhante, assim, um pequeno, que dava para ouvir o que estava na enfermaria. E aí eu escutei quando ele disse assim, irmã, o 96 quer saber o que ela tem, mas eu não vou dizer o que ela tem, porque o que ela tem é cirrose e ela vai morrer. E eu escutei aquilo. E eu Como é que você se curou dessa cirrose? Ele não era cirrose, né? Não era. Era um problema grave no fígado, obviamente por causa de toda essa sobrecarga. E eu, quando escutei aquilo, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, de novo, né? Essa história de vai morrer. E aí eu pedi para sair, e ele disse, você é maior de idade. Se você quiser assinar aqui, você sai por sua conta. E eu saí. Fui lá para a periferia, onde era a casinha da minha tia, e eu já tinha saído do convento, e eu pensei, diziam que o bispo era comunista, que gostava dos pobres, né? E eu só via o bispo quando ele ia rezar a missa lá no convento, mas eu não chegava perto dele. Aí eu digo, então eu vou atrás desse bispo comunista que gosta de pobre, então pobre é comigo mesmo. Aí fui lá para o palácio do bispo, e eu chego lá e a Maria, que era secretária dele, que ajudava ele, falou, o que é, minha filha? Aí eu falei, eu quero falar com o bispo. Mas não é assim, para falar com o bispo tem que marcar, eu vou botar aqui na agenda, não é assim, não tem como falar com o bispo assim. Mas eu quero falar com ele, eu insistia. Aí quando eu escuto uma voz grave assim, atrás de mim... Era o bispo. Ele disse, o que é que essa jovem quer, Maria? Nunca me esqueço da voz. Aí ela disse, ela quer falar com o senhor. Aí ele disse, o que é que você quer, minha jovem? Eu achava que não tinha tempo, que não ia dar. Eu disse, o médico disse que eu vou morrer, eu não quero morrer, e eu quero que o senhor me mande para São Paulo. E ele disse, se você conseguir a passagem, eu consigo o hospital. É o Hospital São Camilo, da Ordem dos Camilianos, lá na Avenida Pompeia. Eu tenho uma amiga que é assistente social, que é freira, Marieta Burati, eu falo com ela, você fica na casa dela. Aí eu mandei um recado para minha família no Seringal, e todo mundo se fez de tudo, consegui a passagem só de vinda aqui para São Paulo, e entrei pela primeira vez no avião, ao lado do Clodovis Boff. Nossa! Sentada ao lado dele, e eu tenho muito medo de avião até hoje. Tem medo? Tenho. Aí, queria tanto voar? Pois mas eu fiz descobertas muito, muito complexas voando. Aí ele, literalmente a música do Belchior, segurou na minha mão. Eu peguei pela segurou assim, eu estava gelada. Aí quando eu cheguei aqui, ele ia continuar para o Rio de Janeiro, eu tinha que descer sozinha. Aí ele disse, a Marieta vai estar lhe esperando, na hora que você descer, vai ter alguém. Eu apavorada, não sabia nem como mexer no... Aí me deparo com uma escada rolante.
E eu, meu Deus, como é que eu vou descer nesse negócio? Né? Eu fiquei parada assim, olhando as pessoas primeiro, né? Como é que elas pisavam naquilo, como é que elas iam descer naquilo. Aí eu consegui descer, toda atrapalhada. Estava a Dona Marieta lá. E aí eu... Pois é, uma coisa, essa história toda que a gente está resumindo aqui, carregada de experiências, de repente chega nessa cidade gigantesca que é São Paulo, nessa metrópole, né? Que vai, depois, anos depois, te reconhecer como uma figura política e de sabedoria fundamental para o país. Não te assusta às vezes, sabe? Porque isso é uma verdade. Eu não estou fazendo aqui um elogio, eu estou relatando um fato. Você é personalidade mundial e em São Paulo, né? Onde eu espero que você desenvolva ainda mais a sua carreira política. Obrigada. Não é? Porque tem aí uma proposta política, né? Eu estou como pré-candidata ao Senado aqui em São Paulo, já sou deputada federal aqui por São Paulo, que para mim é uma grandiosidade. Aquela menina que não sabia Aquela descer... menina que vê São Paulo gigantesca, nunca imaginaria que seria uma deputada por São Paulo, uma senadora, que pode ser uma ministra, né, por São Paulo. Vindo de São Paulo. Isso nem passava pela minha cabeça, né? Aliás, a política entra na minha vida como essa lógica mesmo de serviço, né? Aqui é o espaço onde eu posso ajudar a fazer grandes transformações. Mas eu tenho uma história com São Paulo desde a primeira vez que eu vim aqui, né, em 1979. Depois eu vim me tratar aqui em 1986. Depois eu vim me tratar aqui em 2001. Quer dizer, teve mais duas doenças depois daquela. Exatamente. E sempre a doença com o fígado? Sempre associado ao fígado e na última vez estava associado também com uma contaminação com metais pesados. Mas o engraçado dessa história de São Paulo, como é que quando o médico disse, não tem jeito, e eu quero ir para São Paulo, tinha a ver também com a arte, com as novelas do rádio. Porque a minha mãe ouvia muita novela do rádio, minha irmã mais velha ouvia muita novela do rádio, lá no meio da floresta, e eram as novelas do Benedito Rui Barbosa, da Ivani Ribeiro, que tinha uma narrativa incrível, eles narravam, parecia que você estava vendo as coisas acontecendo. Então, eu tinha uma ideia de São Paulo e do Rio de Janeiro pelo rádio. E já naquela época, na minha cabeça, desde pequena, São Paulo era o grande centro onde tinha muita coisa importante. E eu pensei, bem, se eu estou desenganada, é São Paulo que vai resolver a minha vida. E eu hoje, né, com 68 anos, agradecida a Deus e aos médicos e aos paulistas, né, porque em muitos momentos importantes na minha vida me ajudaram a estar aqui contando essa história. Sou casada com um paulista, que foi para o Acre aos 17 anos, nos conhecemos lá, e minha família do meu marido é de Santos, então eu tenho uma relação histórica com São Paulo, de gratidão e de entender que esse centro dinâmico da vida do país, em termos econômicos, tecnológico, cultural, social, com desafios enormes, com uma realidade múltipla de grandezas e de pobreza, de exclusão, pode ter uma nova história a ser contada, que eu chamo de um novo ciclo de prosperidade. E é por isso, né, que eu me sinto muito feliz de ser deputada federal, como eu digo, por São Paulo e pelo Brasil, e agora me colocando como pré-candidata ao Senado da República. Porque se existe um lugar que pode ajudar a que o Brasil seja para o século XXI, né, aquilo que os Estados Unidos foram para o século XX, um país jovem, competindo com países de cultura milenar, que é capaz de se colocar no centro da construção de um novo ciclo de prosperidade. Agora, sem mais destruição da natureza, sem mais uma política que seja de exclusão social, com democracia e respeito à diversidade. Eu acredito nisso profundamente, acho que esse é o grande desafio da humanidade. Marina, por falar em exclusão social, você não teve muitos problemas quando chegou em São Paulo, quando começou a crescer, a sua voz crescer politicamente, com o preconceito dessa moça que tem jeito de pobre, que vem do Acre, que é mulher,
Você não enfrentou muita barra pesada, como se diz assim? Bem, quando a minha primeira vinda foi num espaço de muito acolhimento, de uma comunidade de fé, porque era mais de prática. religiosa, né? Sim. Então, eu fui muito bem recebida, muito bem Mas tratada. e o mundo da política, do poder? No mundo da política, quando eu adentro em São Paulo, eu já tenho uma inserção no movimento social via o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, que era também um espaço de respeito e de construção. E de gente simples, periférica, de gente né? simples, periférica e de construção. Né? Eu conheci o Lula ainda muito jovem, né? Em 81, quando eu conheci o Lula pela primeira vez, ajudei a criar o PT, a criar a CUT, o movimento social, o movimento sindical. Então, era nesse ambiente também, ou do movimento estudantil. E depois, quando eu sou apresentada no espaço da política, né, eu sempre digo que Deus e o povo brasileiro são muito generosos comigo. Eu fui apresentada politicamente nada mais, nada menos para o Brasil e para São Paulo do que pelo Jô Soares. Porque quando eu ganho para o Senado em 94, o Jô ficou aquela conversa, agora uma seringueira ganhou para o Senado da República e teve um jornalista que fez um comentário muito preconceituoso comigo, dizendo que até uma seringueira tinha sido eleita agora para o Senado. E eu mandei uma resposta bem firme, ele fez um pedido de desculpas no mesmo espaço que ele havia feito esse comentário. Então, para mim está resolvido, porque foi um pedido de desculpa público. Mas o Jô me convida para ir no programa dele. Eu conheci o Jô bem no começo do programa dele, e o Jô tinha, né, uma formação também religiosa forte, cristã, e com uma simpatia grande pelo pessoal da Teologia da Libertação. Né? Sim, e o Jô me convida, né, para ir no Jô 11h30, que na época era no SBT. Antes da Globo. Isso. Aí eu vou no programa do Jô, e esse programa assim, foi um sucesso no Brasil inteiro. E, a partir daí, eu entro no Senado e fui recebida com respeito, mas também com muito estranhamento da parte de alguns, até porque aquele contexto não era para pessoas como eu, como a Benedita, nunca tinha sido senadora pensado. por São Paulo, né? A Benedita pelo Rio de Janeiro e eu senadora pelo Acre. Pelo Acre? Pelo Acre. Assim, Acre. Os meus primeiros mandatos, né, eu tive 2 mandatos como senadora, pelo Acre. Eu, por São Paulo, foi bem recente, 2022, que eu fui candidata a deputada federal, depois de já ter sido 3 vezes candidata à presidência da República e tendo sempre uma votação muito expressiva aqui em São Paulo. Você falou aqui de Clodovis Boff, e eu me encontro muito aqui no ICL com o Leonardo Boff, né? Que anda muito angustiado aos quase 90 anos, né? Achando que podemos não ter salvação para a vida humana nesse planeta, dado o ritmo da devastação, da ganância, né? Sobre as riquezas naturais da Terra. Você é otimista? Você acha que nós estamos no limite também? Eu vou repetir o meu mantra, Chico. Nem otimista, nem pessimista. Persistente. 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 Porque a vida é insistência. A vida é insistência. Realista e esperançoso. Dizer, acho que o Paulo Freire, né? Paulo Freire, realista e esperançoso. Realista e esperançoso. Eu acredito na insistência. A vida é insistência. A única coisa que é constante, que é plena, que está dada, é a morte. A vida só é vida porque é sucessiva. Essa palavra linda não é minha, da Hannah Arendt, né? Eu acredito nessa força da insistência da vida. Porque a sua vida foi uma insistência ao longo desses 65 anos, né? A sua vida foi uma 68. A sua vida foi uma insistência, né? Sim, mas tudo dizia não, mas você era a palavra positiva, sim, né? Eu digo que eu sou uma pessoa que o sonho foi a matéria-prima mais concreta que eu tive
na minha vida. Quando às vezes eu vejo as pessoas dizendo, é um utópico, é um sonhador, é não sei o quê, isso é uma forma de desmineralizar, desidratar as pessoas que não nascem com as condições materiais para poder desenvolver suas capacidades. Aquelas que não têm acesso às mesmas oportunidades. Aonde elas não existem, a única coisa que a gente tem é o sonho e muitas vezes ainda querem desqualificar. Às vezes, quando eu falo com jovens, né, uma vez uma pessoa falou para mim, olha, eu sei que você é uma pessoa inspiradora, mas talvez falar de coisas mais concretas, mais realistas. Eu digo, não, eu não vou falar isso porque eu sou mantenedora de utopia. Eu não tenho dinheiro para ser mantenedora de arte, da ciência, mas de utopia sim. E esse título foi eu mesma que me dei, porque eu tive muitos mantenedores de utopia e eles me ajudaram muito. Então, eu fico pensando, se eu fosse uma pessoa objetiva, pragmática, calculista, eu não estaria aqui conversando com o grande Chico Pinheiro. Não estaria. Sabe por quê? Porque eu ia botar tudo no papel. Analfabeta, 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metal pesado. Perdeu a mãe com 14 anos. O pai num regime de semi-escravidão. 5 irmãos para ajudar a criar. Aí eu tenho um rol de coisas para falar. E se eu fosse pensar tudo isso e fazer um cálculo, eu nunca teria feito o investimento. Mas a utopia é isso, é um lugar que não existe, mas que você persegue. Né? O sonho, e isso eu acredito numa amiga minha, que se tornou amiga, minha grande professora Alicia Fernandes, da Escola de Psicopedagogia da Argentina, até ela já nos deixou, e ela dizia que a gente tem que colocar em jogo a nossa capacidade de acreditar criando. Não é a crença vã, não é a crença de que as coisas vêm num passo de mágica. Né? Por isso que eu digo que é fé para remover as montanhas que a gente não tem como escalar, existem muitas que a gente não consegue, e a determinação para escalar todas as montanhas que são necessárias. Então, colocar em jogo a capacidade de acreditar criando. Isso faz com que o sonho seja essa força propulsora, impulsionadora, para que você possa criar aquilo que você gostaria de construir ou de ser. Você me fez lembrar aqui, né, um poeta lá da minha terra, lá de Minas Gerais, né, do Clube da Esquina, né, porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Por isso que você está tão menina aos 68 anos. Sonhos não envelhecem, dizia Márcio Borges, diz, né? Não envelhece. Eu agradeço a Deus por esse elixir de juventude que eu sinto que está vivo e pulsante aqui. Muitas pessoas da minha geração, né, nós temos um déficit de como é que a gente passa o legado. Pois é, o ICL só tem que agradecer a oportunidade de ser um canal para esse ensinamento, né, para nos dar esperança a todos nós. E eu desejo que você seja muito feliz na sua busca, no seu sonho, que as pessoas aprendam a sonhar num mundo difícil, desigual, né, às vezes tão radicalizado, tão violento, com tanto ódio. Aprendam a sonhar. Os sonhos não envelhecem e faz ficar bem como você. Obrigada. Obrigado demais. Uma alegria estar aqui com você. Obrigada. Queridíssima. Eu recentemente completei 50 anos de idade. E muita gente, quando chega nessa idade, começa a se fazer questionamentos importantes sobre a questão financeira, né? Será que dá para ainda construir patrimônio a partir dos 50 anos de idade? Eu vou só dar uma dica para vocês. Basicamente, a gente tem poucas variáveis para definir isso. Os nossos gastos, os nossos ganhos, por incrível que pareça, uma mais recente, os golpes que as pessoas preparam para a gente. Eu resolvi preparar uma aula para vocês poderem aprender como otimizar cada uma dessas caixinhas. Uma aula completa, que eu nunca dei antes. Essa aula vai acontecer no dia 31 de maio, às 8 horas da noite. Como construir patrimônio a partir dos 50.